continuidade às nossas discussões agora através da parte 2, né, que tem como título Processo de Ressignificação, Novos Tempos, Novos Métodos. Daí, acreditar no princípio da complexidade é aceitar como verdade que os limites tradicionais das ciências podem ser ultrapassados, ampliados, expandidos através da eliminação da regionalidade excessiva, da obsessiva busca de predição e do rígido controle do método característicos do conhecimento científico tradicional. Então, com esse método da complexidade, ele estimula o pesquisador a pesquisar, a fazer sua pesquisa científica, colocando outras alternativas que não seja só essa puramente tradicional voltada para o cunho quantitativo, né? Não é que vai excluir, mas que seja agregado à questão quantitativa outras alternativas de estudar um fenômeno na sua forma integral, que esse fenômeno seja realmente estudado em todas as suas dimensões. Significa estar aberto para novos tipos de conhecimento e maneiras originais de produzi-lo. Pressupõe compartilhar informações, aceitar saberes não convencionais, discutir novas possibilidades e metodologias de investigar a realidade, revisar a tendência comum, a generalização de respostas e, finalmente, considerar válidas os recortes e as reconfigurações locais. Com o conceito da complexidade, Morin, 1998, oferece um elo fundamental para a construção de um novo tipo de ciência, mais adequado à realidade do terceiro milênio, com suas contradições paradoxais e reviravoltas diante da crise da explicação científica clássica e tradicional. Esse princípio entende não como oposto, mas mais complementares os conceitos de forma e o caos, e de organização e desorganização. Indo de encontro à ciência tradicional, o princípio da complexidade redimensiona o seu significado, de modo que, ao invés de contrários, ambos os conceitos passam a ser considerados tão somente dimensões diferentes da mesma realidade. Então, de acordo, né, com o conceito da complexidade, o fenômeno pesquisado ele tem que ser visto, ou seja, considerado em todas as suas dimensões diferentes, mas dentro de um mesmo contexto. Estudar o homem, por exemplo, né, a ação do homem para com o meio ambiente, deve-se estudar todos os fatores que estão em torno dessa ação do homem para com o meio ambiente. Nessa linha, são necessárias a inserção, interpretação e síntese dos dois lados, para que se possa analisar um fenômeno que represente um recorte da realidade, seja ele referente a aspectos físico-biológicos ou humanos, trazendo como exemplo a questão da pesquisa relacionada ao homem, por exemplo, as ciências humanas, estudar, né, o ser humano em seus aspectos físico, biológico ou humanos, e não apenas escolher uma dimensão para ser pesquisada. Então, a visão complexa integra todas as dimensões que definem o humano, sejam elas de caráter físico, biológico, espiritual, cultural, sociológico ou histórico. O sujeito não precisa mais ser dividido, esquartejado, separado, partido, como o faz a ciência tradicional, que na tentativa de compreender o homem, dissecando-o, o que conseguiu, na realidade, foi apenas eliminar da vida os princípios de integração, de unidade e de consonância que caracterizam a humanidade. Ao contrário, a complexidade o vê como um todo, integrado em si mesmo, entre coração e mente, razão e emoção, físico e espiritual,
e com as demais formas de vida do universo. Então, aqui coloca que, em outras palavras, além de pesquisar o ser humano de forma quantitativa, estudar um determinado fenômeno que faz referência à questão antropológica do homem, por exemplo, só de forma quantitativa, isso não dá uma visão integral desse ser humano. Então, tem que ser estudado de maneira qualitativa também, levando em consideração os seus aspectos físicos, biológicos, espirituais, culturais, sociológicos, históricos, toda a sua dimensão enquanto ser humano dentro da sociedade e sua forma automaticamente de agir para com o meio. O segundo fio condutor desse novo tipo de ciência se constitui na interdisciplinaridade. Trata-se de um conceito que estabelece novos tipos de relações entre os sujeitos e objetos, a partir de um encadeamento entre todas as ciências de forma integrada, livre da compartimentação disciplinar, da divisão entre campos isolados e da hierarquização de umas às outras. Acreditar nele significa aceitar que o conhecimento científico pode seguir rumos alternativos, gerar novas abordagens e lançar diferentes olhares sobre a realidade. Repetindo novamente, o homem, dentro da sua dimensão social, ele tem que ser analisado de forma integral, né, para que sejam consolidados todos os seus aspectos, sejam eles físicos, biológicos, intelectuais, morais, ou enfim, estudá-lo de uma forma integral, que possa dar uma visão também interdisciplinar de todo o seu contexto de vivência. Indo além da multidisciplinaridade, que é o trabalho de um mesmo objeto, sob a ótica de diferentes campos do conhecimento, a interdisciplinaridade aceita que um mesmo contexto seja objeto de um olhar mais amplo, que envolve diferentes ramos do conhecimento, uma nova perspectiva de análise. Então, a visão interdisciplinar, ou seja, estudar uma dimensão, ou seja, um fenômeno, um objeto de estudo de maneira interdisciplinar, de maneira integral, em todas as suas dimensões, é tornar essa pesquisa mais qualitativa, considerando, claro, os aspectos quantitativos, mas, sobretudo, a questão qualitativa, onde vai te dar uma visão integral daquele fenômeno que você, ora, está pesquisando. A interdisciplinaridade já representa um novo caminho. A proposta, né? Ou seja, se volta para a questão de propor a transferência de um método de uma disciplina para outras, mas como a anterior, a sua finalidade continua restrita à pesquisa disciplinar. Desse modo, mesmo que amplie o raio de ação da multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade é insuficiente para propor novas linhas de análise. Então, para tentar suprir essa lacuna, o autor sugere que se utilize o conceito de transdisciplinaridade, de como o prefere indicar. O que o trans, no fato, indica? Diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objeto é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. Então, gente, é assim, o conceito de interdisciplinaridade, embora ele podendo intercalar outros conceitos, outras dimensões de um mesmo objeto naquele ato da pesquisa, te dando uma visão integral, mas mesmo assim ela se volta ainda para a questão multidisciplinar. E a questão da transdisciplinaridade é aquela questão de conceitos que podem perpassar toda a dimensão do homem, seja na questão psicológica, social, intelectual, física, biológica. Então, para tentar sanar algumas lacunas ainda deixadas pela questão interdisciplinar no ato da pesquisa,
propõe-se, então, o conceito aí da transdisciplinaridade. Desta forma, concluímos a segunda parte da nossa aula através do vídeo aula, e espero que todos possam ter compreendido, mesmo que de maneira sintética, mas tudo que está sendo discutido aqui é para a melhor compreensão de todos.